Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. São 6 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui para apresentar mais um momento de intimidade com Deus, conectando nosso espírito ao Espírito de Deus para receber mais um dia que Deus nos entrega. Então, toda a honra e toda a glória a Ele. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Muito obrigado por nos abençoar e nos dar a oportunidade de viver mais um dia na Tua presença. Que nós possamos, como seus filhos amados, poder fazer aquilo que agrada o Teu coração, Deus. Coloque em nosso caminho a luz do nosso Mestre Jesus Cristo. Que possamos ser grandemente abençoados nesse dia que já preparaste para cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja. E no nosso 5 minutos com Jesus de hoje, a obra que a gente vem lendo, fazendo aqui tomando aqui um café com Jesus, né? Mas passando 5 minutos com Jesus, buscando na Bíblia os ensinamentos que Deus nos orienta a seguir, né? A escolha, Ele nos deu livre arbítrio para escolhermos o caminho a seguir. Ele mostra o caminho do bem, né? Mas no mundo existe o caminho do mal. Então, cabe a nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio para escolher em qual caminho a gente quer caminhar, né? Qual que a gente quer seguir. E na reflexão de hoje, o crédito aqui para Ernie Walter Seibert. Ele nos traz aqui uma reflexão sobre ser felizes com a proteção de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E a reflexão aqui do Ernie Walter Seibert, ele vai falar sobre isso, né? Salmos 2:12. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Você já teve a impressão de que as pessoas que praticam o mal têm mais privilégio do que as que praticam o bem? Você já teve a experiência de sofrer uma injustiça e achar que não vale a pena andar direito? Essa experiência é bastante comum para o ser humano. No entanto, o que o Salmo 2 nos ensina é que, apesar disso, Deus tem em suas mãos o controle do mundo. Mas Ele não controla as coisas como nós pensamos. Ele controla conforme o seu desígnio. A maneira como Deus controla as coisas podemos ver na vida e obra de Jesus. Esse salmo é conhecido como um dos salmos que se refere à vinda do Messias. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio na forma
de um rei todo-poderoso. Ele veio com humildade. Ele nasceu como uma criança pobre, longe dos palácios reais. Em sua vida, ele ajudava os necessitados, ensinava sobre o amor de Deus e andava no que poderia ser chamado da periferia da sociedade. Ele foi perseguido e morto, como se fosse um malfeitor. Nada até a sua morte na cruz parecia glorioso. Mas Jesus venceu a morte e ressuscitou. Ele subiu aos céus e prometeu que voltaria. Prometeu que voltaria. Para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Confiar em Deus é o caminho mais sábio que pode haver. O salmo termina com as palavras: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Se você se sentir tentado a abandonar a fé, porque tem a impressão de que o mal está vencendo neste mundo, olha para Jesus. Ele, o Filho de Deus, foi vitorioso. Os que confiam nele serão vitoriosos com ele. Essa reflexão desse dia aqui, né? O Ernie Walter Seibert nos propõe assim, é bem atual, né? Isso a gente vai pegar lá nos Salmos, né? Para dizer que felizes os que nele se refugiam, em Jesus, né? Que é o nosso único Salvador, e que é nele que a gente tem que depositar toda a nossa fé e não deixar que as coisas desse mundo influenciem a nossa tomada de decisão, né? Para que a gente utilize o nosso livre-arbítrio da forma que agrada a Deus. Então essa sensação de que quem pratica o mal tem vantagem sobre o de coração puro, de coração bom, ela não pode crescer dentro do nosso pensamento, dentro da nossa alma. A gente não pode deixar que o mundo domine essas coisas, né? Nós não devemos nos afastar da fé do nosso Mestre Jesus e acreditar piamente, né? Fervorosamente, a todo momento, não deixar que as coisas do mundo interfiram, né, na nossa fé, na nossa decisão de seguir com Cristo, né? De se refugiar nele. Então, sejamos felizes nos refugiando em Cristo e não no mundo, não nas coisas de ruim que vem acontecendo, porque a promessa que Jesus retornaria para julgar os vivos e os mortos. Então, confiemos nessa verdade, que ela há de acontecer, está assim, muito próximo, né? Todas as coisas que vêm acontecendo está no controle de Deus. Nós nunca devemos perder esse foco de que tudo o que está acontecendo está no controle de Deus e que o mal não vai vencer o bem, né? Porque o mal é a coisa desse mundo. Então a gente vive no mundo, mas não devemos viver para o mundo, para as coisas do mundo, né? Vamos viver para as coisas dos céus, né? Para que a gente alcance aí o tão sonhado reino dos céus. Confie em Jesus Cristo e se refugie nele, para que não sejamos, né, arrastados pelas coisas do mundo, né? Continue praticando o bem, mesmo vendo que o mal está por aí, né? Continue. Às vezes o silêncio
né, uma resposta a alguma situação, ela vale muito mais do que a ira, né, de se revoltar, de se rebelar contra pessoas e situações que atravessam a nossa vida, contra as tribulações, né? Temos fé que Deus está no controle. Ele deixa aqui uma sugestão de reflexão para hoje, né? Qual a importância de buscar segurança em Deus? Para você, qual é a importância que Deus tem na tua vida de você buscar a segurança nele, né? A sua fé está abalada por conta das maldades que existem no mundo, das maldades que acontecem, né, a todo momento, né? Estamos chegando no tempo de carnaval e comentava com amigos, com amigas, sobre como era o carnaval antigamente, né? A ideia do carnaval, né? Como mudou. Então estamos chegando aí já bem pertinho do carnaval e com certeza veremos coisas absurdas, né? E a sensação de que o mal prevalece, que o mal está vencendo. Mas tenho fé em Deus, que Deus está no controle de tudo, né? Oremos. Amado Pai Celestial, perdoa-me por duvidar do teu amor e poder. Guarda-me sempre sob a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E assim a gente termina aí o nosso momento de intimidade com Deus. Passando aqui esses 5 minutos com Jesus para reforçar a nossa fé, né? Para a gente começar mais um dia na presença dele, fazendo aquilo que agrada a ele. Curtam, comentem e compartilhem para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, para que a gente possa arrebanhar, né, esse batalhão de pessoas que precisam se refugiarem no nosso Mestre Jesus, porque serão felizes. Bom dia, bom dia, bom dia. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.